Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Não faça nada por impulso. Pondere, medite e ore antes de decidir coisas importantes na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a alegria do Cristo ressuscitado esteja tão presente e tão ardente nos nossos corações, que nós peçamos sempre o direcionamento do Espírito Santo e que coloquemos todas as nossas dúvidas, as falas que ouvimos, os textos que lemos, tudo que nós presenciamos, coloquemos à luz do Espírito Santo para retermos apenas aquilo que convém para o nosso caminho de santificação. Amém. Não viva se comparando. Mensagem para o dia 2 de maio. Que o teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Hoje, teu coração se mediu com os outros e saiu sentindo-se menor. É difícil, eu sei. Estamos rodeados de conquistas alheias, de sorrisos exibidos, de caminhos que parecem perfeitos. E aí, tu olha para a tua própria vida e te perguntas se estás atrasado, se estás errando, se vale a pena continuar. Mas filho, escuta com atenção. Teu caminho é teu, só teu. Não foi feito para ser igual ao de ninguém. Cada um floresce no seu tempo, cada história tem sua estação. E se agora parece que tudo está lento para ti, talvez seja só o tempo silencioso das raízes se firmando. Não te compares, nem diminuas o que tens construído com tanto esforço. Eu vejo tua estrada mesmo quando ninguém a vê. E ela é bonita, exatamente como está sendo escrita. Palavra-chave de hoje, raízes. Falando em plantas, quais são as plantas que você conhece? Você sabe que cada planta tem o seu tempo de florir? Tem planta que dá fruto e tem planta que não dá fruto. Tem planta que cresce, vira árvore frondosa e dá sombra. Tem plantas que são pequenas, são rasteiras, se transformam em arbustos que não fazem grandes sombras. Tem plantas que quer água dia sim, dia não. Tem plantas que água uma vez por semana tá ótimo para ela. Cada um é de um jeito. E nós, seres humanos, não somos diferentes. Porque quem desenhou, projetou e fez as plantas também sonhou, projetou e nos fez. Ele é muito criativo. Deus Pai é muito criativo. Então, Ele não te fez igual a mim. Nós não vamos aprender da mesma forma. Nós não vamos desenvolver no mesmo ritmo. Nós somos pessoas diferentes. E louvado seja Deus por essa diferença. Porque se eu sou acelerada, eu posso aprender com quem é mais calmo, mais lento, mais devagar. Porque eu, na minha rapidez, eu posso achar que eu faço tudo muito rapidinho.
mas eu faço tudo muito superficial. E aquele que vai mais calmo, mais lento, mais gradativo, ele pode aprender com mais profundidade. Ele pode vivenciar as coisas com mais sensibilidade. E eu posso passar como um vento que nem percebe as coisas ao lugar, não detém o olhar, não percebe a delicadeza das coisas. Somos diferentes para nos completarmos, para nos ajudarmos um ao outro, para que juntos formemos um buquê de rosas lindas, umas mais abertinhas, outras mais fechadinhas. Vai ter também umas mais caidinhas, outras mais lindas, outras mais feinhas, mas todas estão no mesmo buquê. A sua história não é igual à minha. E se você soubesse detalhes da minha vida e da minha história, você agradeceria a Deus por a sua história não ser igual à minha, por você não ter passado por coisas que eu passei. A gente olha, como aqui diz, que às vezes a gente vê sorrisos exibidos. Depois de uma altura do desenvolvimento da vida, a gente consegue sorrir mesmo tendo problemas. A gente sorri mesmo passando por dificuldades. Você experimenta isso. Não é para todo mundo que você se abre. Há pouco eu conversava com uma pessoa e ela me partilhando um pouco da sua vida. Volta e meia a gente conversa e ela me fala alguns detalhes da sua vida. Ela me confidencia coisas. E como ela vem até mim e me desabafa e tenta aliviar o seu fardo, tenta desanuviar seus pensamentos, não por falta de confiança, não por falta de amizade, mas eu não comento com ela das minhas dores. Eu não comento com você os problemas que eu passo. Não por falta de confiança, não por falta de amizade, mas é porque quando essa pessoa me procura, ela quer desabafar. E nesse momento eu preciso ser a ela toda ouvido. Eu preciso ouvi-la. E fazer algumas pontuações, sim, mas dentro da sua realidade. São tantas coisas que a gente passa no dia a dia, prejuízos econômicos, problemas que você não sabe de onde vem, a situação de saúde, são tantas as coisas. Mas eu aprendi, e se você não chegou a esse ponto, tudo bem, quem sabe um dia. Ou talvez não seja o caso. Talvez Deus queira que você seja exatamente do jeitinho que você é. Então, eu não sou de ficar falando muito dos problemas que eu atravesso. E eu não me comparo. E eu sei que, seja no Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp, a pessoa vai postar coisas boas. As suas festas, os seus presentes, os seus mimos, as suas coisas boas da vida. E tudo bem. E tudo bem. Às vezes acontece de postar ali que está no hospital, mas aí quer contar uma raiva por estar esperando tanto, ou simplesmente para dar notícias. Cada um vive de um jeito, cada um está num estágio da vida. As suas raízes estão se firmando, e raiz se firma normalmente embaixo da terra, diferente das orquídeas, né? As plantas aéreas não, estamos falando de raízes no solo.
ninguém vê como que ela está se desenvolvendo ali. O quanto ela atinge de profundidade, o quanto ela está buscando onde tem umidade naquela terra para fortalecer a planta como um todo. Cada um se desenvolve de um jeito e tudo bem. Hoje o texto dizia: não se compare. Quando a gente se compara com o outro, a gente vai trabalhar com ilusões. Porque de você até sabe, mas do outro você não sabe tudo. Você não conhece tudo, não sabe os melindres. Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa, ouve o lado dela da história, e depois, quando você conversa com a outra pessoa, você vê o outro lado da história. E daí nasceu aquela expressão: cada um tem a sua verdade. Tem a verdade de um, a verdade do outro e a verdade de verdade. Então, na verdade, o que existe é a versão de um, não é a verdade, é a versão dele, e a versão do outro. E por fim, a verdade real dos fatos. É fácil? Não, não é fácil. Cada um vai se desenvolvendo conforme pode. E quantos de nós vamos errando? E assim como eu disse para essa minha amiga, essa pessoa que conversava comigo, você conhece a história de São Francisco de Assis? Pois bem, Deus falou no coração de São Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. E o que São Francisco fez? Ele olhou para uma capela, uma igrejinha que tinha por ali e que estava destruída, e ele pensou que era aquela que Deus estava falando. E ele começou a carregar pedras para reconstruir aquela igreja. E aquele esforço dele, a princípio, inútil, porque não era aquilo que Deus estava pedindo dele. Só que foi justamente naquele aparente esforço inútil, ele provava o amor dele por Deus. E foi atraindo mais pessoas para ajudá-lo naquele projeto. E aí, depois quando se deram conta que não era a reconstrução daquela igreja física, e sim da igreja espiritual de Deus, ajudando as pessoas a perceberem qual é o real plano de Deus para as suas vidas, aqueles que então se esforçaram fisicamente carregando pedras pesadas, às vezes até morro acima, essas pessoas tiveram a força de persistir em meio às dificuldades espirituais, porque corpo e alma estão o tempo todo interligados, e muitas vezes nós precisamos recuar e controlar o nosso corpo através de uma oração de joelhos, que dói o joelho, mortificações. Vamos nos abster de carne. Gente, as pessoas hoje fazem uma tempestade num copo d'água. Ah, mas onde já se viu não comer carne, porque o pecado é o que sai da boca. Sim, o pecado é o que sai da boca. Mas se nós não ensinarmos para o nosso corpo que não estamos aqui apenas para viver os prazeres, a nossa alma não vai dar conta. Então, esse nosso anseio de falar para o nosso corpo: não vou dormir além do necessário, não vou ficar tanto tempo sentado, não vou comer tudo o que eu quero, vou fazer um jejum de vez em quando, vou fazer abstinência de vez em quando, ensinando para a nossa carne que estamos aqui, mas preocupados com a nossa alma. E para a nossa alma estar bem, estar fortalecido, às vezes nós precisamos carregar pedras, como São Francisco fez. Esse não era o trabalho de Francisco. O trabalho de Francisco era outro e deixou um grande legado. Tem muitos santos que não são conhecidos,
Porém, São Francisco de Assis, eu acredito que seja dos mais famosos, dos mais conhecidos. E no início, ele carregou pedra. No início, ele não fez aquilo que realmente Deus tinha pedido para ele. No início, ele não entendeu a mensagem de Deus. Mas ele viveu o processo dele. E as raízes dele foi sendo firmadas. As raízes da fé dele foi buscando na profundidade aquilo que ele realmente precisava. Então, temos fé que Deus está conduzindo todas as coisas. Não deixando só para Ele. Façamos a nossa parte, demos a nossa contribuição. Não é porque Deus vê tudo, rege tudo, que eu posso cruzar os meus braços e não tenho nada para fazer. Tenho sim, tenho muito que rezar. Tenho muito que rezar para controlar a minha boca, para controlar o meu coração, para diluir as sujeirinhas das mágoas, maldades, rancores, egoísmo, tanta coisa ruim que começa no coração e depois ele se transforma em ato. Quanto mais oração, quanto mais meditação na palavra, nas coisas do reino eu tiver, mais eu irei falar e fazer pelo reino de Deus. A palavra-chave de hoje é raízes. As suas raízes são diferentes da minha e tudo bem, porque você é um filho diferente de Deus. O que eu tenho que fazer cabe a mim. O que você tem que passar cabe a você. E à luz do Espírito Santo, tudo o que acontece na minha vida e na sua vida pode contribuir para nosso processo de conversão e de santidade. Que a luz do Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça. Como hoje é o segundo dia do mês de maio, qual foi a oração especial que você fez hoje para Nossa Senhora? É um a mais. Não é o de sempre. É um a mais. Se você reza o Santo Terço todos os dias, no mês de maio, você tem que ter uma devoção diferente. Ontem eu postei aqui um vídeo da consagração do mundo. Recite a consagração a Nossa Senhora todos os dias. Recite o Magnífica todos os dias. Faça uma oração especial para Nossa Senhora no decorrer desse mês. Não precisa ser longa. Pode ser curta, mas que seja especial, que seja com responsabilidade, que todos os dias você vai fazer. Não fez ontem? Começa hoje. Mas faça com amor, um gesto para Nossa Senhora. Há muitas histórias lindas de pessoas que alcançaram a salvação, porque no mês de maio, a própria pessoa ou alguém da família tinha devoções especiais a Nossa Senhora. Então, faça por amor. Os frutos virão. Você não precisa saber hoje quais serão os frutos. Só faça hoje por amor. Se coloque no colo de Nossa Senhora de um modo especial. E fortaleça as suas raízes. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.